Por que que o princípio variacional ele é útil também para encontrar a ligação química, né, entre os átomos, né? Ele não é útil só para encontrar estado fundamental de sistemas atômicos, não, de um único núcleo. Então, nós fizemos aqui, no caso da molécula ionizada de hidrogênio, você tem um núcleo atômico, que tem um próton, outro núcleo atômico, que tem um próton, e você tem um único elétron. Certo? Isso aqui seria, né, um H2 com a carga positiva mais. Né? Um H2 mais. Certo? Esse aqui você tem. Seria a representação, digamos, de uma molécula de hidrogênio que perdeu um elétron. Né? Então ela perdeu aqui um elétron. Como ela perdeu um elétron, ela ficou carregada positivamente. Então esse aqui é um íon, né, na verdade. Tudo bem? Uma molécula ionizada. Dá para a gente tratar esse problema aí, usando o princípio variacional? Tá. Apesar da gente ter um problema de 3 corpos, eu posso considerar, né, a seguinte brincadeira. Eu posso considerar que um dos prótons está fixo no centro. O outro próton ele está a uma distância que eu vou chamar aqui de R, né, R grande. E eu vou considerar que esse elétron aí, ele está a uma distância R pequena qualquer, né, de um dos prótons. Obviamente isso aqui é R, esse cara aqui é Rzinho, né? Eu posso dizer que esse cara aqui vai ser um vetor que é R menos Rzão. Né? E eu posso tentar agora verificar o seguinte: será que é possível? Na pergunta que a gente faz aqui nesse problema, né? Será que é possível, tá bom, prever alguma estabilidade para esse sistema? Por que eu estou perguntando isso? Porque, na verdade, experimentalmente, esse íon aí, H2, ele existe. Ele é estável. Mas será que existe uma formulação teórica, né, que consiga prever que esse elétron aí fique estável do jeito que está aí, entre dois prótons, né, circulando, digamos assim, orbitando, né, em torno desses dois prótons? Como que eu explico, né, a ligação química que existe entre esses caras? Né? Porque na prática, o que você tem é uma molécula de H2, aqui você tem um H, aqui você tem um H, e existe de fato a ligação química. Como é que eu explico a ligação química aqui? O que é ligação química, na verdade? Né? Ligação química, né, é a própria nuvem eletrônica. Nuvem eletrônica compartilhada. Isso é ligação química. Essa barrinha que eu faço aí é a densidade de probabilidade da fusão de Young. Né? Quando você está falando de ligação química, por exemplo, carbono, qualquer coisa. Quando você liga uma coisa na outra, né, você está falando de... Isso aqui a gente chama de ligação química, mas isso aqui na verdade é a densidade de probabilidade, é o psi quadrado. Tá? Psi quadrado. Então, na verdade, o que eu quero saber é o seguinte: será que existe uma estabilidade dessa molécula aqui que garanta
né? Uma densidade de probabilidade aqui no meio, diferente de zero, né? Ou seja, existe aqui uma energia, né, minimizada. Será que existe uma separação mínima, um R mínimo aqui que garante uma energia mínima para que essa molécula seja estável? Essa é uma pergunta importante. E o princípio variacional consegue responder isso daí. Certo? É um exemplo onde o princípio variacional responde justamente à existência da ligação química e de uma situação de estabilidade energética. Você garante que essa molécula aqui ela é estável. Como é que é isso? Como é que a gente pode tentar modelar esse sistema aí? Vamos primeiro escrever o Hamiltoniano. Tudo na mecânica quântica a gente começa com o Hamiltoniano. Então a gente tem aqui um próton, digamos, no centro do eixo de simetria, de eixo de referência aqui, sistema de coordenadas. Tudo bem? E eu vou colocar o outro próton aqui em cima do eixo Y, por exemplo, onde essa distância aqui é R. Depois a gente vai fazer esse R ser flexível, mas no primeiro momento vamos deixar ele aqui em cima do eixo Y. E o R, que é a posição do elétron, está numa posição qualquer. Bom? Como é que é esse Hamiltoniano aí? O Hamiltoniano desse sistema aí, exato, sem correção de átomo assim, desconsiderando correção relativista, essas coisas, mas o Hamiltoniano exato, do jeito que está aqui, vai ser o quê? Vai ser a energia do elétron, a energia cinética do elétron, eu vou chamar aqui de 1, mais a energia cinética do núcleo 1, a energia cinética do núcleo 2, que é o próton 2, né? Mais o quê? A interação de um elétron com o núcleo 1, que é o próton 1, mais a interação do elétron com o núcleo 2, e o que mais? O que sobra aqui? A interação entre os núcleos. Tá bom? Então eu tenho 3 energias cinéticas, né, e 3 tipos de interação colombiana. Interação elétron-núcleo, elétron-núcleo, núcleo-núcleo, né, e a outro são as 3, né? No caso, elétron-núcleo, elétron-núcleo e núcleo-núcleo. E 3 energias cinéticas. Bom, eu vou desconsiderar agora, né, as energias cinéticas dos 2 prótons. Por quê? Porque a energia cinética de sistema molecular, né, ela não interfere tão profundamente, tá certo? No comportamento eletrônico. Né? A gente vai usar uma aproximação aqui. Isso aí, quando eu faço essa energia cinética aí a zero, isso aqui é chamado, no contexto de física atômica molecular, de aproximação de Bohr-Oppenheimer. Oppenheimer. O que é isso? Heimer. Acho que é assim que se escreve. É uma aproximação onde você desacopla o movimento de elétrons, né, e de núcleos. Ou seja, você considera que o movimento eletrônico ele é tão rápido, que ele enxerga o movimento nuclear de forma estática. Né? O fato da energia dos elétrons, da massa dos elétrons aqui, ser 1000 vezes menor do que a massa dos núcleos em geral, né? Porque a massa de um próton ela é 1000 vezes maior, né? Faz com que essa energia cinética dos prótons, que são os núcleos aqui no nosso caso, seja desprezível comparado à energia cinética de um elétron. Bom, então essa aproximação de Bohr-Oppenheimer, ela funciona mais ou menos assim. Você desconsidera o movimento nuclear porque ele é lento comparado ao movimento eletrônico. Né? Aí é onde entra justamente a ideia de fixar, num primeiro momento, os 2 átomos. Certo? A gente vai tentar fixar
nesse primeiro momento, os dois átomos, para estudar primeiro o comportamento eletrônico. Né? Depois, a gente inclui a interação colombiana entre os dois, que é essa aqui, né? E ela importa no problema. Mas a gente vai também resolver via princípio variacional. E aí, se você quiser ser um pouquinho mais rigoroso, né? Para onde é que a gente inclui a energia cinética, né? Dos núcleos? A gente inclui isso aí na própria estatística do problema. Né? No movimento estatístico lá da teoria cinética, por exemplo, dos gases. Né? Se inclui lá a energia cinética de átomos e moléculas. Né? Isso numa visão clássica. Né? Numa visão quântica, aí você precisa de um tratamento um pouco melhor, porque você vai ter que não considerar a aproximação de Bohr-Oppenheim. Ou seja, você vai colocar, vai incluir, né, efeitos aí de muitos corpos, inclusive. Né? Muitos corpos. Não tem solução exata. Né? Então, se você não quiser ou não gostar, né, da aproximação de Bohr-Oppenheim, você vai ter que trabalhar esse sistema aí como um sistema de três corpos. Então já é outra abordagem. Mas eu garanto para você que a correção devido ao movimento nuclear ela é muito pequena para o comportamento eletrônico. É possível prever a estabilidade dessa molécula aí sem a necessidade do movimento nuclear, de fato, sem a necessidade da energia cinética nuclear. Eu preciso apenas considerar aqui, no caso, a interação colombiana entre as duas entidades. Essa sim, essa é preciso. Né? A repulsão colombiana entre eles dois. Eu preciso considerar. Se eu não considerar, né, aí eu vou ter problema. Bom, vou ter problema na hora de encontrar a estabilidade. Por quê? Porque a tendência, se você for pensar na própria eletrostática, a tendência é que esse elétron, né, seja atraído pelo outro próton. E a tendência é que esse outro elétron seja atraído por esse outro próton. Né? Só que para que isso aqui fique estável, é preciso ter uma repulsão. Que repulsão é essa? A repulsão dos dois prótons. Certo? Então, na verdade, como existe uma repulsão dos dois prótons e existe uma atração de um próton com o elétron, esse sistema só fica estável se você considerar esse termo aqui como repulsivo. Certo? Aí você consegue uma estabilidade, a gente vai ver isso daí. Então como é que fica aqui? Ó? Vamos lá. Quem é o Hamiltoniano? Desconsiderando a energia cinética dos dois prótons. Né? Vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Né? O valor do Laplaciano aqui, R, na coordenada R, lembrando. A interação de Coulomb vai ser E ao quadrado sobre 4πε0 sobre R, que é essa primeira aqui, ó. Né? Menos a interação de Coulomb, 4πε0, só que agora 1 sobre módulo de R menos R. Por quê? Porque eu estou pegando essa distância aqui agora. Ó. R menos R. Mais a interação entre os dois prótons. 1 sobre 4πε0, 4πε0, R. Né? Que é o módulo da distância entre eles. Bom? Então isso aí é o nosso Hamiltoniano. Tudo bem? Então, ó, o nosso Hamiltoniano, ele depende de uma coordenada do elétron e da coordenada do outro próton. Depende de duas coordenadas. Então ele é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, Laplaciano de R, menos E, 4πε0. Aqui fica 1 sobre R, mais 1 sobre módulo de R menos R. Né? E vou deixar esse cara aqui separado por enquanto. E ao quadrado sobre 4πε0 R. Pronto, isso aqui é o Hamiltoniano que a gente precisa resolver.
né? E aí? Vamos usar o princípio variacional. Qual vai ser a função de onda teste? O que propõe? O R aqui ele vai entrar no problema como um parâmetro variacional. Também o R vai entrar depois como parâmetro variacional. Certo? É a distância de equilíbrio dessa molécula aí. Bom? Em outras palavras, esse R aqui, quando a gente minimizar a energia, ele vai simbolizar o quê? O tamanho da ligação química. Tamanho da ligação química H. Certo? Ele é um parâmetro variacional. Só que agora a pergunta é, qual é a função teste que a gente vai usar para esse problema? A função teste aqui, no caso, ela é o quê? Como é que é esse potencial? E como é que o elétron enxerga esse potencial? Você sabe que potencial de Coulomb... Vou fazer uma análise aqui. Potencial de Coulomb, ele é um potencial que depende de R, né? E ele é assim. Ele é menos 1 sobre R. Ele é proporcional a menos 1 sobre R. Então, na verdade, quando você olha isso aqui do ponto de vista radial, né, olhando só em função do raio, em geral você pode dizer que esse potencial ele é uma coisa assim. Tanto de um lado como de outro, ele funciona mais ou menos assim. Né? Ele é proporcional a 1 sobre R e cai para os dois lados. Né? Quando você olha isso ao longo do entorno do átomo. Né? Se fosse pensar, se tivesse como olhar ao redor do átomo, ele é um potencial que tem essa singularidade aqui. Bom, só que o outro próton também tem um potencial dessa forma. Né? Então existe uma distância daqui para cá, que é R, que nesse ponto aqui também existe um potencial desse tipo. Então existe um potencial aqui. Ó. Sempre quando existe um átomo, existe um poço de potencial colombiano que diverge, né, no infinito. Aqui no caso é proporcional, né, a menos 1 R menos R. Né? Bom, seria isso mais ou menos o que o elétron enxerga. Então o elétron está aqui de bobeira, né? Ele enxerga tanto esse poço de potencial, como ele enxerga esse poço de potencial aqui. E aí? Ele escolhe ficar aonde? Né? A escolha dele vai ser qual? Esse poço de potencial aqui, se fosse só ele aqui, né, se fosse bem distante um do outro, você teria aqui a energia do estado fundamental, menos 13,6 eletronvolts. Se fosse bem distante. Né? Se fosse bem distante um do outro, esse cara aqui seria menos 13,6 eletronvolts. Mas não está tão distante assim, existe uma proximidade entre eles. O que eu posso fazer, né, de função teste aqui no caso, e uma das primeiras estratégias óbvias, né, é usar a função de onda do estado fundamental do hidrogênio. Quem é a função de onda do estado fundamental do hidrogênio? A função 00, que é 1 sobre π A0 elevado a 3 elevado a menos R sobre A0. Eu posso usar, a gente chama de estado fundamental do hidrogênio isolado. É isso aí. Só que perceba, eu tenho uma função de onda, eu tenho um poço aqui, e eu tenho outro poço aqui. Ó.
Então, para esse elétron aí, eu posso construir uma função de onda. Essa aqui é uma construção, pessoal. Essa aqui é uma ideia, né? Não é obrigado a ser assim. Eu posso construir uma função de onda, né, que depende de Rzinho e Rzão, que é o seguinte. É uma constante de normalização, que eu não sei quem é ainda. Uma combinação linear do 1, 0, 0 em R, né, mais uma função de onda de estado fundamental deslocada da origem. Deslocada da origem. Ou seja, eu tenho uma função de onda aqui do estado fundamental, nesse ponto aqui, que é a função que a gente conhece lá, e eu tenho outra função aqui, deslocada da origem. Por isso que eu estou colocando aqui R menos Rzão. Na prática seria o quê? Eu vou usar como função teste. Vai dizer, professor, mas eu não gosto dessa função. Tudo bem. Pode ser que você escolha outra função de onda e te dê, né, uma energia menor. E é assim que funciona mesmo, o preço funcional. Né? Então, na verdade, ó, seria o quê? Seria um produto aqui dessa função, por exemplo, raiz de 1 a 0 ao cubo sobre a 0, mais 1 pi a 0 ao cubo elevado a menos R menos Rzão sobre a 0. Pronto. Seria essa a nossa função de onda aí, teste. Tá bom? É uma proposta. Eu posso pensar em termos de carga efetiva? Pode. Você pode depois também construir uma função de onda mais flexível ainda, mas no primeiro momento, e que já vai explicar a estabilidade, seria essa combinação linear aqui. Você já pode dizer que esse parâmetro R aqui, por exemplo, esse cara aqui, é um parâmetro variacional. Você pode mexer na distância interatômica a fim de tentar encontrar estabilidade para o problema. Como é que fica aqui essa brincadeira? Primeira coisa para usar esse tipo de função, né, isso aqui é uma ideia muito básica, só para quem já... Né, esse conceito aqui de fazer somatórias de funções, né, isso aqui tem um conceito importante por trás, uma teoria, na verdade, de resolução de problemas de muitos elétrons, né? Isso aqui seria uma combinação linear de orbitais atômicos localizados. Esse é um método que já existe atualmente e é usado até hoje em física atômica molecular. É chamado de LCAO. Né? Linear Combination of Atomic Orbitals. Esse método aí, LCAO, existe. É uma combinação linear de orbitais atômicos localizados. Né? Alguns até chamam de Localized Combination of Atomic Orbitals, mas enfim, o que importa é o nome do método. Né? Que ele simboliza, né? Se você colocar LCAO aí no Google e observar fazer uma correlação com a física atômica molecular também, procurar artigos aí que envolvem, você vai ver que é um método muito usado. Né? Por que é uma combinação linear de orbitais atômicos? Porque eu estou pegando aqui os orbitais atômicos do estado fundamental. Aí vocês, mas por que vocês pegam só o do estado fundamental? Porque eu só tenho um elétron. Tá bom? Um elétron é um férmio, então ele não tem problema em ficar ou num estado ou no outro. Agora, se eu tivesse mais elétrons, né, eu poderia pegar mais orbitais. Por quê? Porque eu vou ter que preencher os férmions dentro desses orbitais. Aí por que o método LCAO é usado hoje em dia, até hoje? Porque você quer resolver um problema de muitos elétrons. Né? É um problema de estado sólido, problema de física atômica molecular. Tá bom? E os elétrons são férmions.
Eles não podem ocupar o mesmo orbital. Né? Então você precisa de mais orbitais. 2 elétrons pode pegar mais orbitais. 3 elétrons, 4 elétrons, né? 5 elétrons. Aí você pode começar a pensar assim, então quer dizer que eu posso resolver não só o hidrogênio ionizado, eu posso tentar resolver o hélio, né? Ou uma molécula, por exemplo, hélio não, uma molécula com 3 átomos, né? O H2O, por exemplo. Posso tentar pegar uma molécula com 4 átomos, né? Um NH3, que é uma amônia. Posso tentar fazer. Posso pegar uma molécula com 5 átomos, que é um CH4, que é um metano, né? E colocar um elétron, 2, 3, 4 elétrons e fazer essa combinação linear de orbitais atômicos. Eu posso fazer isso aí. É isso que a pessoa faz, né, hoje em dia. Só que com mais átomos, mais elétrons, funções de ondas mais complexas, né? E tentam encontrar o estado fundamental, tentam prever a estabilidade dos materiais. Então o que a gente está fazendo aqui é uma coisa que as pessoas fazem até hoje na pesquisa, que é propor uma combinação linear de orbitais atômicos para tentar explicar a estabilidade dessa molécula. É o que a gente vai fazer aqui. Só que, obviamente, que essas contas todas que a gente está fazendo aqui, né, em geral, o pessoal já otimiza isso no computador. É difícil, eu nem conheço um grupo de pesquisa experimental, um grupo de pesquisa teórica em física atômica molecular que faça as contas na mão. Eu desconheço. Né? Como você tem muitos elétrons, como você tem muitos átomos, como você tem funções de onda bem complexas, né? É difícil fazer uma coisa na mão. É por isso que se utiliza o computador nesse ponto. Então, o método LCAO é um método intrinsecamente computacional, porque você vai ter uma série de funções de onda, né? E vai ser difícil você fazer todas essas integrais. Então, a primeira coisa que a gente precisa se preocupar aqui é primeiro normalizar, porque eu não sei quem é essa constante. E o interessante é que a constante de normalização ela vai depender de um parâmetro variacional. Né? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é normalizar a função de onda teste. Pegar aqui a função de onda teste, que depende do R e desse Rzão. Tá bom? Integrar aqui no espaço. Igualar, ser igual a 1. Né? É saber quem é o A. E aí eu vou encontrar um A que depende de quem? De R. Ou do módulo de R, né? Quem é a constante de normalização como função desse parâmetro aí. Lembrando que o R aqui vai entrar na jogada como um parâmetro. Ele é uma variável, só que ele é um parâmetro variacional. A gente vai usar ele como um minimizador, digamos assim, da energia. Né? Então a gente vai primeiro fazer esse processo de normalização. Tá bom? A normalização dessa função vai envolver você fazer, né, um cálculo na qual você integra essa função teste aqui, que basicamente é uma somatória, né, do estado fundamental 100, psi estrela, que é esse rapaz aqui, R, mais o estado fundamental agora deslocado de Rzão, tá bom? Que multiplica novamente aqui o estado fundamental, sem ser o mais, né, aqui nesse é uma estrela, 00 mais 100 R menos Rzão, tudo isso aqui integrado, né, no espaço, e eu quero que seja igual a 1, tá bom? Então, se nós fizermos aqui o produto, vai ficar assim, a ao quadrado, né? Aí aqui dentro dessa integral vai ficar assim, a integral de psi de 100, vou fazer assim para otimizar um pouquinho a notação, dr3, né? Mais os termos cruzados, e aí você vê que já fica vai ficar assim, integral de psi de 100, estrela, R,
essa aqui 100R menos Rzão, né? dr3 mais o psi de 100 R menos Rzão, psi de 100R, dr3, mais quem? A integral de 100 estrela R menos Rzão, 100 R menos Rzão, dr3. Né? Aqui, na verdade, a gente não precisa, isso aqui tem que ser igual. Aqui, na verdade, a gente precisa nem se preocupar com essas duas integrais serem aparentemente diferentes. Por quê? Porque as funções do estado fundamental do átomo de hidrogênio, né, 100, ela é uma função real. Então, esse complexo conjugado aqui, ele não faz muito sentido para a função do estado fundamental. A gente não precisaria nem se preocupar muito se essas duas integrais são diferentes. Né? Na verdade, essa integral aqui, ela é igual a essa daqui. Né? Então, eu posso agrupar as duas sem problema nenhum. Agora, vamos olhar para essa integral aqui e vamos olhar para essa outra integral aqui. Essa função do tipo 100, né, ela é proporcional a menos R sobre A0. Né? Ou seja, se você olhar do ponto de vista radial, digamos que você está aqui com uma função que é mais ou menos assim, Z, né? XY, então, que é Y, o seu eixo de coordenadas. E aí, digamos que você está olhando agora por cima, né? Essa função aqui o X, aqui o Y e o Z apontando para cima. Né? Essa função, como ela é radial, ela tem simetria, obviamente, radial. Né? E ela é uma função exponencial, ou seja, ela vai ter mais ou menos essa característica aqui. Ó. Se você for pensar radialmente, é uma função que tem esse tipo de característica. Né? Ela é simétrica ao longo aqui do raio. Se você fizer um gráfico aqui em função do raio, digamos assim, né? E aqui sendo a densidade de probabilidade, ou mesmo a função de onda, você vai ver uma coisa desse tipo. Né? E aí eu estou fazendo uma integral, né? Eu estou fazendo uma integral que é centrada na origem, uma função centrada na origem, e outra centrada em R igual a Rzão. Ou seja, eu tenho aqui o meu sistema de coordenadas, digamos que eu tenho aqui o plano, né? X, vou fazer só bidimensional para a gente entender. Y. Uma função está centrada na origem. Tá bom? E a outra função está centrada em R igual a Rzão. Então você tem aqui uma distância de R. Zão, né? E essa função seria o nosso 100 de R. E essa aqui seria o 100 de R menos Rzão. Né? Então, quando você olha, assim, digamos, em uma dimensão, você tem uma função na origem de 0. E aí, se a gente pensar aqui no eixo R, a gente tem, no eixo Rzinho, né, no caso, a gente tem a outra função, digamos, centrada em R. Então, você tem aqui uma outra função idêntica, né, só que centrada em R. Bom, a minha pergunta é, se você fizer uma translação da função de onda, ora centrada na origem, né? Então esse aqui seria o nosso 100 de R, e aqui seria 100 de R menos Rzão. Se você fizer uma translação da função que está originalmente na origem para uma distância Rzão, você vai mudar a normalização da função de onda? É óbvio que não. Não é porque agora a função está deslocada da origem que ela vai deixar de ser normalizada. Né? Então, na verdade, se essa integral aqui é uma integral normalizada igual a 1,
essa integral também vai ser igual a 1. É uma integral normalizada. Não é porque você fez um deslocamento da função de onda que você mexeu na normalização. Até porque a normalização dessas funções desse tipo aqui, elas são feitas, né, de quanto? Em todo o espaço. Né? Então o R aqui, por exemplo, varia desde 0 até infinito. O Rzinho, né? Então não é porque você fez um deslocamento que você mexeu na normalização da função de onda. Tá bom? Então, como você está fazendo uma integral no espaço, no volume, ó, perceba que é uma integral no volume. Você não mexe na normalização da função de onda. Então essas duas integrais são iguais a 1. Né? Então perceba que a integral 100 de R estrela 100 dr3 vai ser igual a integral 100 R menos Rzão R menos Rzão dr3, que é igual a 1. Ou seja, uma translação não mexe na normalização da função de onda, sem problema nenhum. Tá bom? Então, como é que fica aqui, ó? Aí eu disse que essas integrais são iguais, né? Então vai ficar assim, A2, só a normalização por enquanto aqui, ó. Vai ficar 1 mais 1, né? Porque são duas integrais de normalização, mais duas vezes a integral de quem? Psi de 00 estrela, psi de 100 R menos Rzão. Agora essa integral aqui, né, ela é um pouquinho diferente. Bom, ela vai ser diferente. Então, ó, vamos juntar aqui as coisas. Ó. Vai ficar como? Aqui vai ficar 2, né? Então você vai ter 2A quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1 mais uma integral aqui, que eu vou chamar de integral, né, IR. Igual a 1. Quem é essa integral IR? Essa integral aqui ela tem um nome específico. É chamada de integral de sobreposição. Bom, isso aqui é a integral de sobreposição ou, né, overlap. Tá bom? Eu posso chamar de S também, alguns autores gostam de chamar de S. Eu vou manter o S, então, que aí já mantém a nomenclatura tradicional, né? Vou chamar isso aqui de S, para facilitar. É uma integral de sobreposição. Tá bom? Ou de overlap. Aí depende muito da área da pesquisa que você está trabalhando. Alguns chamam de S, outros chamam de I mesmo, né? Então, muito dependente do que você está trabalhando. Vamos chamar de S, tá bom? E aí a gente fica com a nossa constante de normalização ao quadrado como sendo o quê? Ela é basicamente 1 sobre raiz de 2, né? Raiz de 1 mais S. Essa aqui seria a nossa constante de normalização daquela função de onda. Vamos analisar o que é essa integral aí S. Então, essa aqui seria a nossa constante de normalização. Ora, o que é a integral S? Por que ela é sobreposição e overlap? Porque se você for pensar nessa abordagem aqui, você vai pegar agora a função que está centrada na origem, né? E você vai multiplicar por uma função que está centrada em R. Então, vou fazer aqui uma pequena sobreposição das funções, só para ilustrar, né, o que eu estou querendo dizer. Então, aqui é 0, aqui é 0, aqui é R, aqui é outra R. Então, você tem aqui uma função que é o psi de 100, centrada em R. E esse cara aqui é o psi de 100, centrada em R menos Rzão. Né? Essa integral S, tá bom? Essa integral S aí, como ela é uma integral de overlap, ou integral de sobreposição, ela pode vir a ser 0. Né? Que é dr3, né?
ela pode vir a ser zero. Quando é que ela vai ser zero? Quando as duas funções estiverem bem distantes, né? Então, o limite aqui dessa integral S, quando R tende para infinito, é zero. Assim como o limite de S quando R tende a zero, né? Ou seja, se o R for zero, você fica com a integral de normalização tradicional, que é 1. Tá bom? Então, é o fato de existir essa pequena sobreposição aqui entre essas funções de onda que faz com que essa integral esteja entre 0 e 1. Né? Então, o valor de S, em geral, está entre 0, é menor ou igual a 1, maior ou igual a 0. Tá bom? Essa seria a ideia da integral de sobreposição. Então, no final das contas, essa constante de normalização ela vai ser dependente, como a gente está vendo aqui, né? O módulo de A, como é que eu tirei a raiz, né? Isso aqui fica sem o quadrado. Eu posso escolher esse A. Basicamente, agora, perceba que o A depende da coordenada R, então a própria constante de normalização ela já tem um fator aqui, né? Que é variacional, porque o nosso S depende da coordenada R. Bom, então aqui a constante de normalização depende do parâmetro variacional R. Tá bom? E a gente precisa lembrar disso daqui quando for fazer.